Olá pessoal, sou o professor Henrique, sejam bem-vindos a mais uma aula. Faremos agora a atividade 26, está no caderno Trilhas de Aprendizagem, volume 2, começa na página 132. Relações entre grandezas. Grandeza é algo que pode ser contado ou medido. Quantidade de pessoas ou de objetos, tempo, massa, comprimento são alguns exemplos de grandeza. Vamos praticar. Complete, se possível, os quadros a partir das três situações a seguir. Então, a primeira situação é assim, ó. Dona Maria faz bolinhos de chuva. Para fazer 4 bolinhos de chuva, tá marcado aqui, ó, ela utiliza 96 gramas de farinha de trigo. Então a gente tem que preencher essa tabela. Você acha que se ela fizer menos bolinho de chuva, ela vai usar mais farinha ou menos farinha? Menos, né, pessoal? E aí, para preencher essa tabela, eu vou ir pelo caminho mais fácil. Eu não vou tentar resolver isso aqui na ordem. Ah, mas qual seria o caminho mais fácil? Simples. Se para fazer 4 bolinhos de chuva, ela usa 96 gramas de farinha, se ela fizer metade, que é 2 bolinhos de chuva, ela vai usar, obviamente, metade das 96 gramas. E quanto que é metade de 96? Metade de 100 seria 50, como aqui é 96, metade de 96 é 48. Vou continuar pelo mesmo caminho. Se eu sei que para fazer 2 bolinhos de chuva usa 48, 1 não é metade de 2, então para fazer um bolinho de chuva, eu vou usar metade de 48, que é 24. E agora, para fazer 3 é fácil. É só juntar esses aqui, né? Se eu juntar um bolinho mais 2 não dá 3? Então, se eu juntar 24 gramas de farinha com 48 gramas de farinha, eu vou ter 4 mais 8, 12, vai 1, mais 2, 3, mais 4, 7. Eu vou precisar de 72 gramas de farinha. Para saber de 6 bolinhos, é só fazer a quantidade de 4 mais a quantidade de 2. 4 mais 2 é 6. Então, 8 mais 6, 14. Vai 1. Mais 4, 5. Com mais 9, 14 também. 144 gramas de farinha. E, para saber de 12, 12 não é o dobro de 6? Então, eu vou fazer o dobro de 144, que é 288. Simples assim. Vamos ver agora a segunda tabela, que é referente ao B. Na classe de inglês da professora Olga, há 12 estudantes. A cada dia ela propõe um agrupamento com o mesmo número de estudantes em cada grupo. Em algumas aulas, os estudantes realizam as atividades individualmente. Hoje ela trabalhou com um grupo único, formado por 12 estudantes. Então, um grupo, como o total da sala são 12, vai ter 12 estudantes. Mas e se eu dividir esses 12 estudantes em 2 grupos? Serão 2 grupos com 6. Mas se eu dividir os 12 estudantes em 3 grupos? 12 dividido por 3, cada grupo vai ter 4 estudantes. Ao mesmo modo, que se eu dividir 12 por 4, vai dar 3 estudantes por grupo. E se eu fizer com esses 12 estudantes 6 grupos, eu vou ter 2 alunos em cada um. E se eu fizer 12 grupos, vai ser individual, vai ter um estudante por grupo. Agora o próximo é interessante. Às 2 horas da manhã, a temperatura da cidade de São Paulo era 12 graus. Então, às 2 da manhã, era 12 graus. Que temperatura vai estar às 3 horas da manhã? Será que tem como eu saber? Né? Essa temperatura está subindo ou está baixando? Não tem nenhuma referência. Que temperatura será que estava a 1 hora da manhã? Não dá para saber. Por que não dá para saber? Porque não existe relação entre essas duas grandezas, tempo e temperatura. À medida que o tempo passa, não quer dizer que a temperatura aumenta ou diminui. Pode acontecer uma coisa ou outra. E não necessariamente também na mesma proporção. O tempo pode dobrar, mas a temperatura pode se manter estável. Ou pode aumentar um pouquinho, mas não dobrar. Então não existe relação entre as grandezas
tempo e temperatura. Tá ok? Então aqui não tem como eu colocar uma resposta correta, não tem como eu afirmar o que vai acontecer. Olha lá, observe atentamente cada tabela. O que aconteceu com os valores das grandezas bolinhos e farinha de trigo? Faça o mesmo para os valores das grandezas grupos e estudantes, e também para as grandezas tempo e temperatura. Então veja, quando a grandeza bolinhos aumenta, a grandeza farinha de trigo aumenta também. Então vamos olhar aqui na tabela, ó. A cada vez que a quantidade de bolinhos aumenta, a quantidade de farinha de trigo utilizada aumenta também, certo? Então eu digo que essas grandezas aqui são diretamente proporcional, porque a relação entre elas é direta. Se uma sobe, a outra sobe. Se eu diminuir a quantidade de bolinhos, a quantidade de farinha também vai diminuir. Então são grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos ver aqui a segunda tabela, que é com relação a grupos e estudantes. À medida em que eu aumento a quantidade de grupos, diminui a quantidade de estudantes em cada grupo. Então, nesse caso, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, quando o grupo aumenta, a quantidade de estudante por grupo diminui. Então, acontece o inverso. Aí, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Se eu diminuir a quantidade de grupos, vai ter mais alunos em cada grupo. Então, essa subiria. Então, a relação entre elas, entre essas duas grandezas, ela é inversa. E na última, a gente não consegue determinar, não existe relação entre essas grandezas, então dizemos que essas grandezas não são proporcionais, não existe relação entre essas grandezas. Tá ok, pessoal? Se gostou, deixa o like, clica no sininho, se inscreve no canal e até a próxima.